Pronto, o share é do Aí, compartilhamento, disfarça. Agora fechou, foi. fechou. Estamos gravando, Beleza, né? Olha só, beleza, é fechou. por Agora isso que é bom ter uma pessoa que entende, tá vendo? Olha aí. Vamos lá. Histórico. Ô, Edmar, tá aparecendo aqui para mim. Ah, entendi. É para eu poder admitir o José Roberto e a Bruna. Tudo certo. Ok. Então, olha só, pessoal. O histórico do que nós já estudamos até aqui. 1824, Constituição do Império, 1891, Constituição da República, 1934, a Constituição da Segunda República, 37 do Estado Novo, a polaca, por conta da influência da Polônia, 46, retomada dos direitos sociais. E hoje, então, a gente entra no estudo da Constituição do Regime Militar e também a emenda 69 e a Constituição Cidadã. Está aparecendo aqui na minha tela, o pessoal querendo entrar, entra bem no meio aqui da telinha, que está aqui para o ladinho. Isso. Por acaso aí para vocês aparece que para mim tem pessoas querendo entrar, não, né? Não, tá. só vai aparecer para você, porque você que é a anfitriã da reunião, você que Não, aqui criou ela, apareceu também para mim. entendeu? Apareceu que tem pessoas solicitando a inclusão? Para mim aqui não, tá normal. Ok. Só uma vez. Então vamos lá. Pessoal, vamos entender o contexto histórico, social, de como estava o país antes da outorga da Constituição de 67, tá? Em 61, nós tínhamos Jânio Quadros como nosso presidente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Só que o que acontece? Jânio Quadros, ele renuncia. E por que ele renuncia? Porque ele perde todo o apoio da base política. De acordo com os historiadores, ele teria perdido o apoio do centrão e da direita. E aí ele falava que forças terríveis estavam fazendo com que ele renunciasse. E aí, sob esse argumento, ele acabou renunciando. Quem assume no lugar de Jânio Quadros é João Goulart, o seu vice. Ele era conhecido como Jango, popularmente conhecido e chamado por Jango. Só que quando ele assume, os militares eles não se agradam. E por que é que os militares não se agradam? Porque João Goulart, ele era alinhado a governos mais de ideologia de esquerda, digamos assim. E, além disso, ele tinha um relacionamento estreito com os governos da China e com os governos da extinta União Soviética. E, além disso, ele ainda fazia defesa de temas que não agradavam esse outro viés ideológico da política. Ele defendia reforma agrária, ele defendia, por exemplo, a estatização de empresas estrangeiras dentro do país, e aí os militares eles não gostaram disso. Só que a classe política, vendo que os militares tentavam tomar o poder, só que em contrapartida, a sociedade ela gostava de Jango, justamente pelas pautas que ele defendia. Então, os congressistas, temendo uma possível guerra civil, o que eles fazem? Eles propõem o sistema parlamentarista. Vocês se lembram desse sistema parlamentarista? Eu tenho a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo. Então, se fosse implementado esse parlamentarismo, em tese, os militares iriam dar uma tranquilizada. Por quê? Porque Jango não teria o poder exclusivo. Ele seria freado por quem? Por um primeiro-ministro, que seria o representante do chefe do poder executivo. Vou aceitar mais o pessoal que está entrando aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor. Para fechar o microfone é super fácil, só clicar em cima da sua imagem e selecionar o microfone em cima lá, fechou o microfone. Ok, tem mais gente aí, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém com o microfone aberto. Não. A Geine, acho que a Geine está com o microfone dela aberto também. Pessoal, E aí, fecharam? Acho que sim, né?
Então, vamos lá. Então, foi instituído esse sistema parlamentar com o objetivo de que os militares se agradassem, se tranquilizassem e não tentassem tomar o poder. Lá em 1963, a canetinha sumiu aqui, Edmar. Achei. Disfarça, gente, ó, dá um desconto. Prontinho. Mas tá bem, essa aula fica bem bacana, assim, consegue entender eu melhor, adoro, né? Ju. Mas vamos lá. Tá. Então, em 63, foi feito um plebiscito. De acordo com a legislação, seria um plebiscito, mas na realidade, na prática, isso aqui seria um referendo. Por quê? Porque a medida já estaria imposta na sociedade e, posteriormente, eu tive a consulta popular. Então, isso aqui não é plebiscito, isso aqui é referendo. No entanto, a legislação da época utilizou o termo plebiscito, certo? E neste chamado, então, plebiscito, a população brasileira não quis manter o parlamentarismo, e aí nós voltamos, então, ao sistema presidencialista, em que tudo se concentraria, então, nas mãos do presidente, certo? Avançando, então, em 64, os militares estavam ainda insatisfeitos com o governo de João Goulart, conhecido como Jango, e depois de um discurso inflamado no Rio de Janeiro, que João Goulart defendia de forma feroz reformas agrárias e também a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo, os militares se valeram desse discurso para que, então, no ano de 64, tomassem o poder. E aí, aqui, gente, eu abro um parênteses, no seguinte sentido. Tem quem acredite que isso daqui foi um golpe militar e tem quem acredite que isso daqui foi tão somente um regime militar, certo? Eu não vou entrar nesse debate porque não cabe aqui para a gente. Eu só peço que vocês assistam a aula de hoje sem esse viés muito politizado, sem essa loucura política que a gente vive hoje, porque se você critica o governo, você defende X. Se você é a favor do governo, você critica Y, certo? Então, aqui é contexto histórico, são documentos jurídicos, inclusive, são leis, são constituições, atos institucionais, certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Professora. Sim. Tem uma teoria que diz que nesse dia do discurso, alguém colocou um comprimidinho na bebida do Jango. Sim. E aí ele ficou loucão e falou um monte de besteira naquele dia. É uma teoria que as pessoas criaram. Porque ele estava muito louco nesse discurso, falando um monte de coisa, batendo na mesa. Então tem gente que diz que a bebida dele estava batizada. Entendi. De certa forma, a gente não tem como negar que, para quem não é muito chegado a governo socialista, as atitudes que João Goulart tomava, as pautas dele, desagradavam de fato. Isso não tem como a gente contestar. A única coisa que a gente tem como não concordar é com relação à tomada do poder. Porque você tomar o poder, você tirar alguém que foi eleito, a não ser que seja por um crime, a não ser que seja por corrupção, isso fere a democracia. Isso fere, né, a república que nós tínhamos até então. Agora, o viés ideológico de João Goulart, ele é questionável. Isso não tem como a gente negar, até porque ele era alinhado à China e à União Soviética. O que também, por si só, não quer dizer que seria algo ruim, né? Mas é algo que quem defende uma ideologia vai ser contra inevitavelmente. Sim, dito isso, vamos então ao próximo slide. Aqui para mim está tampando, deixa eu abaixar isso daqui. Olha só, depois que os militares tomaram o poder, foi já baixado o primeiro ato institucional, o AI-1, que é a abreviatura de ato institucional. Esse AI-1, ele então depôs oficialmente o presidente da República, certo? Cadê minha canetinha aqui? Canetinha. Achei. Depôs o presidente da República e também, olha só, cassou mandatos políticos sem possibilidade de reavaliação pelo Poder Judiciário. Ou seja, o governo federal, o presidente da República, ele poderia cassar mandatos políticos e mais.
este ato de cassação não poderia ser revisto pelo Poder Judiciário. Além disso, ficou estabelecido que a Constituição de 46 seria mantida. À primeira olhada, a gente fala assim, poxa, legal, bacana. Olha só, o AI-1 não era tão ditatorial assim, porque ele manteve a Constituição de 46, que é a Constituição vigente até então, né? Porque até o momento nós não tínhamos ainda a Constituição de 67. A gente ainda estava aqui sob a égide da Constituição de 46. Mas aí eu pergunto para vocês, se eu tenho a Constituição que está aqui no topo, certo? A piramidezinha, bonitinha. E todo mundo sabe que a Constituição está vigente, não teve nada que revogou, ela está valendo. Por que é que eu preciso de um ato institucional, ou seja, abaixo dessa Constituição, para dizer se a Constituição está vigente ou não? Então, ou seja, isso já mostrava que os atos institucionais seriam lá na frente mais importantes do que a própria Constituição, porque foi um ato institucional que disse: vamos manter a Constituição de 46. Vocês conseguiram perceber isso? Positivo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem falar, tá? Não precisam ficar com vergonha, não. Pode mandar bala. Sim, sim. Tranquilo. Então, aqui nós já tínhamos um indício do que viria pela frente. E aí, em 64, foram feitas eleições indiretas, ou seja, não foi a sociedade que escolheu o presidente, tá? Foi o próprio Congresso quem escolheu o presidente da República, sendo eleito, então, o já conhecido Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que é esse cidadão aqui, bonitão, certo? Aceitar a Jane, que está querendo entrar aqui. Ok, então em 64 nós já temos o que aqui? Nós já temos a tomada de poder. João Goulart já foi pedir exílio lá em Uruguai, certo? O vice dele não foi aceito como o atual, então, presidente da República. E quem está no comando agora do Brasil é o marechal, é um militar, que é, então, Castelo Branco. Aí nós temos, em 65, um novo ato institucional, que é o AI-2. E o que é que ele estabelece? Olha só. Ele vai estabelecer oficialmente as eleições indiretas para presidente da República e vice. Ele já tinha sido eleito assim, então ele estabeleceu dessa forma as eleições posteriores. E aqui já começa a ficar a situação mais crítica do país. Por quê? Ficou suspensa a garantia constitucional de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade dos servidores, possibilitando a demissão de quem demonstrasse o quê? Incompatibilidade com os objetivos da Revolução. Então, vamos por partes, olha só. Aquelas garantias constitucionais que os servidores públicos possuem, de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade, etc., tudo isso aqui era passível de suspensão diante de um ato do presidente da República. Mas tinha que ter um motivo. Lógico, tem que ter um motivo. E qual era esse motivo? Vamos ler ali? Incompatibilidade com os objetivos da Revolução. Mas o que seria isso? Alguém consegue me explicar somente por esse texto aqui? Isso aqui é muito vago. Isso aqui, incompatibilidade com os objetivos da Revolução. Primeiro, qual revolução? A sociedade apoiou essa revolução? Ou foi uma revolução de parcela ou de classe social? E quais eram esses objetivos dessa revolução? Então, isso aqui era algo muito precário. Isso aqui era utilizado para poder perseguir desafetos políticos, para poder perseguir inimigos. Então, bastava que eu enquadrasse nessa incompatibilidade com os objetivos da Revolução e pronto. Eu poderia suspender essas garantias, eu poderia transferir um servidor lá, como dizem por aí, lá para a caixa prego, para não ficar me incomodando ali. Então, isso daqui já foi um período que começou a apertar e muito a democracia brasileira. Vamos para o próximo. Aqui ainda no AI-2, ato institucional número 2,
foi determinada a extinção dos partidos políticos, certo? É comum a gente conversar com as pessoas já que viveram nessa época e falar assim, nossa, hoje é uma bagunça, porque antigamente a gente só tinha 2 partidos, o partido Arena e o partido MDB. Isso se deu nessa época. Por quê? Porque é muito mais fácil primeiramente, né, vamos por partes, é muito mais fácil eu não ter partido, foi o que ele fez inicialmente. Extinguiu todos os partidos políticos existentes. Isso vocês vão ler, se alguém não acreditar, é só ler lá no ato institucional número 2 e vai ter descrito que restam extintos todos os partidos políticos existentes. Só que futuramente, mais na frente, isso não funcionou muito bem, até por questões políticas, então foi autorizado o quê? A criação de novos partidos. Mas foi aquela autorização para inglês ver. Por quê? Porque era tão burocrático, era tão difícil, que na prática só foram autorizados esses 2, por meio do ato complementar número 4. Aí foi criado o partido Arena e o partido MDB. Lembrando que a Arena era a base do governo, era um partido que apoiava o governo, e o MDB ele se tornou oposição. Então, aqui no MDB, a gente tinha galera de tudo quanto era viés, porque era quem não era a base do governo. Então, ali tinha-se várias bandeiras, várias retóricas. E, a título de curiosidade, a Arena, hoje, é o atual DEM. Se transformou em outro partido, depois em outro, mas hoje seria o atual DEM. Ok? E aqui no item D, nós temos o seguinte: permissão de decretação de recesso do Congresso, assembleias e câmaras de vereadores pelo presidente da República, atribuindo a este, neste caso, o poder normativo. Deixa eu aceitar aqui a Flávia, prontinho. Então, olha só, o presidente da República, ele poderia simplesmente acordar e falar, hoje eu vou dar um recesso aqui para o Congresso, para as assembleias estaduais, câmaras municipais, e pronto, era assim que funcionava. E aí, quando eles estavam fechados, em um recesso, quem que legislava? Nada mais, nada menos do que o presidente da República. Então, aqui o presidente tinha total ingerência e interferência tanto na esfera federal, como na esfera estadual e também nos municípios. Pessoal, alguma dúvida? Estão quietinhos aí? Tudo certo? Tudo tranquilo por aqui, nesse exato momento, conseguindo entender, captar bem, aula bem explicadinha, bacana. Ok, então vamos prosseguir. 1966 veio o ato institucional número 3. E ali também restou estabelecido que a eleição para governador e vice-governador seria da mesma forma que a eleição para presidente da República, de forma indireta. Ou seja, o povo ele não ia mais escolher o seu representante do poder executivo. Áudio ligado aí. Pessoal, tem alguém com áudio aberto? Ligado. Se puder fechar, por favor. A Geine, eu acho que é aqui que está com o áudio aberto. Para explicar para o pessoal, quem não consegue fechar o áudio, clique em cima do seu nomezinho e aí você clicando em cima do seu nome, vai aparecer o microfonezinho no rodapé, embaixo do telefone lá. Você só clica no microfone e fecha. Aí, fechou, beleza. Certinho. Então vamos continuar. E também em 66, por meio de um decreto, e aí não por meio do ato institucional em si, um decreto do governo federal, foi estabelecido o recesso do Congresso. Então, o Congresso, em 66, ele entrou em recesso e ele não mais legislava. Quem fazia isso era o bonito do presidente da República. Prosseguindo. Aí, em 66 também, olha que interessante, foi baixado o ato institucional número 4. Cadê minha canetinha? Pronto. E aí foi o seguinte, o presidente decretou o fechamento do Congresso, só que ele queria também, ao mesmo tempo, criar uma nova Constituição. Porque a gente já tem percebido desde 1824, quando da Constituição Imperial, que sempre que o país passa por algum tipo de crise, seja política, seja financeira, seja institucional, as pessoas que estão no poder, o que elas pensam inicialmente? Vamos tentar consertar, melhorar? Não, vamos criar uma nova Constituição, como se num estalo de dedo, o simples fato de ter um novo documento já fosse resolver todos os problemas.
Então, até pelo cunho ditatorial que o governante tinha à época, o que foi feito? Recesso para o Congresso. Só que eu preciso de uma nova Constituição. E eu não posso deixar transparecer que eu não sou um governante democrático. Eu não posso, eu sozinho, fazer essa Constituição. Então, qual foi a ideia que o governante teve? Ele convocou, de forma extraordinária, o Congresso Nacional para quê? Para deliberar sobre o projeto de Constituição apresentado pelo presidente da República. E olha qual foi a justificativa que o presidente apresentou. Somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da obra revolucionária. Então, na mente do chefe do Poder Executivo, o Brasil vivia uma constante revolução, um constante ataque comunista, forças externas. Então, tem sempre um inimigo a combater, tem sempre uma revolução iminente. Isso aqui lá em 1966, tá, pessoal? Em 1966, então, cadê a canetinha? Aqui. Foi elaborado um projeto por juristas de confiança do presidente da República. Mas olha que bonitinho, que legal. Eu fecho o Congresso. Depois eu abro o Congresso para fazer de conta que eu vou dar ouvidos à sociedade por meio dos representantes. Ok. Só que eu vou deixar esse pessoal debater ali em uma Assembleia Constituinte e tudo mais? Não, eu não vou deixar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou nomear uma comissão de juristas e esta comissão, ela vai elaborar um projeto com base no que eu quero, com base no que eu decidi, e vai ser esse projeto que essas pessoas vão analisar. Então, de certa forma, nós não temos uma participação popular aqui, porque tudo que esse comitê, que essas pessoas debateram em cima de um projeto, já foi algo pré-estabelecido pelo governante. Então, eu não tinha como sair do que já foi encaminhado para mim, enquanto Congresso. E aí, dentro deste contexto político, social, histórico, em 1967, nós temos a outorga da Constituição Federal. E aí, agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre por que é que essa Constituição ela é considerada outorgada e não promulgada. Vejam só, se eu tenho um Congresso que está debatendo um projeto encaminhado pelo presidente, eu consigo até, de certa forma, tentar defender que essa Constituição ela foi promulgada. Posso ou não posso? E aí eu quero ouvir vocês agora. Estou esperando, gente, vocês se manifestarem. Se há possibilidade de considerar como uma Constituição promulgada o fato de ter sido encaminhada à Assembleia? Eu acho que não. Não? Pode, Alguém professor. acha que sim? Quem acha que sim? Eu acho que sim, professora, porque os representantes, no caso, iriam escolher como seria essa Constituição. Então, teria uma representação popular indireta, né? Entendi. Alguém mais que entende igual José Vitor? Certa parte, sim, né? Porque houve uma votação, né? Uhum. Então, José Vitor e o Jairo entendem que ela poderia ser promulgada? Pessoal, sim, isso... sim, Jairo, pode falar. Não diretamente pela população, né? Mas pelos representantes. Entendi. Então, vamos lá. Vocês vão se aprofundar nisso no estudo prévio do direito constitucional. A minoria da doutrina entende conforme o José Vitor e o Jairo, certo? Eles falam o seguinte: se não foi somente o presidente da República quem estabeleceu os ditames e as regras daquele texto constitucional, então eu tenho uma Constituição promulgada, porque houve um debate, ainda que o debate à luz do projeto do governo federal. E tem uma outra parcela da doutrina, que aí já é a corrente majoritária, Pedro Lenza, o ministro Barroso, Flávio Martins, essa galera constitucionalista entende que, a bem da verdade, essa Constituição de 67 ela foi outorgada. E por que é que eles defendem isso? E eu, inclusive, vou nessa corrente. Porque o que é uma Constituição promulgada? É aquela Constituição em que, ainda que por meio de representantes,
até porque no nosso atual sistema constitucional, moderno, contemporâneo, nós não temos mais a viabilidade lá daquelas assembleias de Atenas, em que se fazia o debate coletivo, individual, entre a sociedade. Hoje nós temos, por óbvio, Professora, tem alguém com o microfone aberto aí. Pessoal, quando tiver alguém com o microfone aberto, eu peço que vocês coloquem aqui no chat, para ver se a pessoa consegue visualizar, tá bom? Mas deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Já fechou. Fechou, tá? Vamos lá. Então, como eu tenho representantes eleitos, essas pessoas vão debater e vão estabelecer a melhor forma de se criar uma Constituição. Mas como se desse debate de qualquer forma? Não, as pessoas vão colocar as suas ideias, as pessoas vão divergir, as pessoas vão convergir e vão discutir até se chegarem em um texto, certo? Agora, no caso da Constituição de 67, não foi assim, porque já veio um script do que deveria ser discutido ou não. Então, por exemplo, se eu queria falar sobre direito social, por exemplo, moradia, e isso não estivesse dentro desse script preambular, eu não poderia falar sobre isso. E mesmo que tivesse, mas se eu quisesse ir além do que foi encaminhado nesse projeto, eu não poderia. Então, isso foi uma imposição, porque eu limitei, eu coloquei uma cerca dentro do que poderia ser, então, discutido e debatido entre eles. Então, por conta disso, a doutrina majoritária, a maioria, entende que a de 67 foi, sim, outorgada, porque não teve a possibilidade e a liberdade de um debate mais expressivo, mais democrático, certo? Mas temos essa minoria que vai ao encontro do que disse o José Vitor e o Jairo, certo? Além disso, nós temos como característica desta Constituição o excesso de suspensão de direitos políticos. E é algo que, inclusive, já vinha se mostrando por meio dos próprios atos institucionais, certo? Também nós tivemos arbitrariedades com base na lei, como nós vamos ver adiante também, e conforme já vinha acontecendo anteriormente. E aqui, olha que interessante, se lembram que lá na Constituição de 1891, aquela espelhada no sistema norte-americano, o Brasil, ele recebeu o nome de a República dos Estados Unidos do Brasil. Se lembram disso? E aí, aqui nesta Constituição, nós então recebemos o nome de República Federativa do Brasil. Mas olha que recente, em 1967. Até então, nós éramos os Estados Unidos do Brasil. Coisa mais cafona, né? É bonitinho, professor, é bonitinho. Mesmo. Vamos lá. Vamos limpar aqui. O que tem de mensagem aqui pra gente? Vamos prosseguir. Ok, então a Constituição já foi outorgada, a Constituição já está aí na sociedade, e aí em 68, aqui já não era mais Castelo Branco, aqui já era o famoso presidente Costa e Silva, também militar, obviamente, e então é editado o famigerado, atualmente discutido, inclusive aclamado por alguns, o Ato Institucional número 5. Então, agora, mais do que nunca, vamos dar uma estudadinha nesse AI-5 para que nós, que estudamos direito, não saiamos por aí defendendo esse absurdo, que foi o ato institucional número 5. Operador do direito defendendo o AI-5, só, nem Jesus na causa. Vamos lá. O que foi estabelecido no AI-5? Ampliação ainda maior dos poderes do presidente da República, possibilidade de fechamento do Congresso Nacional, aquela mesma história do recesso forçado, só que aqui o retorno só se daria por ordem do presidente. O presidente fecha e o presidente é quem manda voltar. Então, o presidente tem total autonomia sobre o poder legislativo, não só na sua parte competente de poder executivo, mas também no poder legislativo. Aqui, não muito diferente dos anteriores, ele poderia intervir nos estados e nos municípios, mas isso aqui ainda era bem suave. Vamos ver aqui mais para frente. Suspensão dos direitos políticos de quaisquer cidadãos, independentemente das limitações constitucionais. Nós vamos estudar não só em TGE, mas também em Constitucional 1 e 2,
que nós podemos discutir dentro de um Estado democrático de direito, dentro de uma sociedade, tudo que nós quisermos discutir. Nós podemos fazer tudo que nós quisermos fazer, desde que respeitamos os limites. E esses limites servem para quê? Para resguardar o mínimo existencial, não só da sociedade, mas do indivíduo enquanto indivíduo. E aqui restou suspenso o direito político de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, independente de limites legais. Não, limites constitucionais, o que é ainda pior. Porque direitos e garantias fundamentais constitucionais são o ápice dos direitos do ser humano. Então, aqui não tinha essa limitação. E aí, para a gente ver como que era escrito isso no texto do AI-5, eu colei aqui para vocês o artigo 4º. Vamos dar uma lida. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Por quanto tempo, professora? Pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é concebível em uma república democrática? No interesse de preservar a revolução. Que revolução, gente? Que guerra era essa que tinha na mente do governo federal que estava em constante revolução? Olha só. Ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem limitações previstas na Constituição, poderia suspender os direitos políticos de qualquer um por até 10 anos. Tranquilo. Vamos prosseguir, então, ainda no AI-5. Suspensão da garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Vamos ler aqui o artigo 10 do AI-5. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Aí eu nem vou me ater aqui a economia popular, segurança nacional. Eu vou só perguntar, o que é então um crime político? É aquilo que desagrada ao governante? É uma crítica feita ao presidente, ao governador, ao prefeito? O que é um crime político? Não tem estabelecido isso. Então, ou seja, se eu desagrado ao governante, se eu faço uma pergunta que ele não gosta, se eu critico ele nas redes sociais e ele quer me enquadrar em crime político, eu sou enquadrado. E aí eu posso recorrer ao tribunal, porque o habeas corpus, a maioria que já tem uma noção do que seja, mas nós vamos nos aprofundar quando estudarmos o artigo 5º da Constituição Federal. O habeas corpus é um remédio constitucional que a gente impetra junto ao tribunal com o objetivo de que a nossa liberdade seja, então, preservada diante de ilegalidade ou abuso quando da prisão. Ok, nessa época eu não poderia utilizar o habeas corpus. Nossa, professora, mas será que era assim? Era assim, tá aqui o artigo 10 que está comprovando isso. Então, quando a gente fala que o AI-5 ele foi muito maléfico para o país, pessoal, de fato ele foi. Porque o habeas corpus ele é um mecanismo essencial, isso a gente já estudou, que veio lá dos primórdios, o constitucionalismo, o direito de recorrer à sua liberdade. Mas vamos prosseguir. Gente, alguma dúvida? Vai falando aí, senão eu vou atravessando, falando. Por mim, tranquilo. Então, vamos lá. Impossibilidade de apreciação dos atos cometidos com base no AI-5 pelo Poder Judiciário. Vamos ler o artigo 11 do AI-5. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Então, olha só, eu sou o presidente, eu baixei, eu editei o ato institucional número 5, e como nós já percebemos, ali foram estabelecidas diversas atrocidades democráticas, republicanas e até enquanto direitos fundamentais. Ok. Mas como se não bastasse isso, eu ainda proíbo que você recorra ao tribunal se você for preso indevidamente com base nesse AI-5. Tudo bem. Mas eu
eu vou além. Eu retiro qualquer apreciação judicial, eu retiro o seu direito de buscar o Poder Judiciário para impugnar todo e qualquer ato que eu tenha cometido contra você com base no AI-5. Ah, mas foi injusto, foi ilegal, não importa. Você está sem o direito de se socorrer do Poder Judiciário sempre que o assunto for AI-5 ou seus atos complementares. O presidente pode tudo e a gente não pode nada. Exatamente. Quando a gente critica o AI-5, não é porque você está criticando o presidente. Não estou criticando o presidente. Eu estou analisando um documento que está no site do Planalto Federal, para quem tiver dúvida é só ir lá no Planalto, que tirava direitos básicos. Isso daqui é inadmissível em qualquer governo, em qualquer sigla, em qualquer sociedade. Até porque uma coisa é a gente discordar. Outra coisa é a gente tirar esses direitos aqui, inclusive de questionar um ato do Poder Executivo frente ao Poder Judiciário. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Sou eu. Esses atos que a gente vê constantemente, de faixas, enfim, quero intervenção com alguém, intervenção sem alguém. Na verdade, isso em tese não existe, né? Igual a senhora está dizendo na questão do AI-5 aí, a gente vê o poder maior ficava na mão do presidente. Isso não pode existir porque a gente está em democracia, nessa situação de hoje, né? E a gente vê muitas pessoas graduadas, né? Inclusive na nossa área em si, acreditando nos fatores desse. É uma coisa muito absurda, né? Os que na verdade, acreditam, com certeza, são políticos. A Leia, falou aí. Alguém quer complementar? Na verdade, professora, no começo ele parecia que ia bem. Aí depois começou as atrocidades, né? Até parece que foi o Getúlio Vargas que criou. Inclusive foi até bom o seu comentário, João, porque um dos participantes daquele projeto que foi feito ali, onde o presidente tinha determinado este projeto, um dos participantes deste projeto de 67, ele participou lá em 37. Você lembra da Constituição de Getúlio, aquela Constituição ditatorial também, bem parecida com essa de 67? Então, um dos cabeças da de 37 participou deste projeto da Constituição de 67. Então, a de 37 tinha uma certa raiz ainda, né? Tinha. Digamos que tinha, sim, porque tinha uma pessoa lá que participou, né? E então, a gente percebe como a influência de uma mente ditatorial, ela pode refletir lá 30 anos depois, né? Então, prosseguindo, pessoal, olha só. Fechamos Constituição de 67, tá? Esse é o contexto da Constituição de 67. É uma Constituição em que, para alguns, foi um regime militar, mas que, para a grande maioria, inclusive histórica, foi um golpe militar, certo? Então, dentro desse contexto, nós chegamos aos atos institucionais, chegamos a um excesso de militarismo no poder. Então, nós viemos aqui na Emenda Constitucional de 69. De forma bem breve, esta emenda, ela é considerada por alguns como uma verdadeira Constituição, certo? Algumas pessoas, se a gente for perguntar quantas Constituições nós tivemos, eles vão citar de 69. Mas a grande maioria dos doutrinadores entende que foi uma emenda constitucional e não uma Constituição. Por quê? Porque os próprios constituintes, aqueles que criaram essa emenda, a intitularam como emenda. Então, raciocinem comigo. Poder constituinte originário. Inclusive, é um termo que nós vamos nos aprofundar mais à frente, que é o poder que a sociedade, que o povo de um dado local tem para, a qualquer momento, criar uma nova Constituição, certo? Então, esse poder constituinte originário, que origina uma Constituição, ele nomeou esse documento legal como emenda. Então, se eles, à época, intitularam como emenda, porque é que hoje, em 2020, eu vou falar que foi uma Constituição. E quem defende que era uma Constituição se baseia no fato de que tiveram alterações até importantes da Carta de 67 e, por conta disso, seria uma nova Constituição, mas não uma emenda, certo? Então, aqui o que eu trago para vocês de emenda 69 é isso.
e uma corrente minoritária entende que é uma verdadeira Constituição e uma corrente majoritária entende que é uma emenda constitucional. Aqui nós ainda tínhamos militares no poder, aqui nós ainda tínhamos vigente os atos institucionais, só que aqui nós já estávamos caminhando para que lá na frente esse governo caísse, embora aqui ainda estivesse estabelecido todo aquele esquema ditatorial. Tudo bem? Positivo. Prosseguindo, então. Todo jóia. Vamos entrar agora no estudo da nossa atual Constituição, a nossa queridinha Constituição Cidadã, que foi promulgada em 5 de outubro de 88. Mas antes de entrar nela, é interessante a gente entender o contexto prévio para que então chegássemos à Constituição de 88. Olha lá. Lembram aí desse contexto militarizado de 64 em diante, certo? Então, em 78, o que nós tivemos? Graças a Deus, a revogação total do AI-5. Nós tivemos também suspensão das medidas que, com base no AI-5, cassaram direitos políticos. Então, aquelas pessoas que tiveram os seus direitos políticos cassados com base no AI-5, todas essas medidas foram suspensas em 78. Além disso, ficou prevista a impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional pelo presidente da República. Ufa! Então, aqui agora o presidente da República ele não poderia mais interferir no Congresso Nacional. Percebam como isso é algo muito grave. Imaginem hoje o nosso presidente da República chegar no Congresso e fechar a Câmara, fechar Senado, e ele, então, sozinho, passar a conduzir o Poder Legislativo. Foi assim nessa época. Era assim que funcionava. No entanto, em 78, então, restou prevista essa impossibilidade. O presidente não mais poderia fechar, dar recesso para Congresso Nacional. Aí, em 79, foi editada a Lei da Anistia, voltada a todos que foram processados com base nos atos institucionais, especialmente crimes políticos, eleitorais e afins. Aqueles crimes de perseguição, aqueles crimes sem um fundamento lógico, no interesse da revolução, crime político, todo esse contexto sem um conceito preciso, foi anistiado. Essas pessoas foram anistiadas e não responderam por esses crimes. Certo, gente? Tranquilo. Vamos lá. Em 79, nós tivemos o fim do bipartidarismo, aquela questão de Arena e MDB, sendo autorizada a criação de novos partidos políticos. Aí aqui virou uma festa, né? Porque até então a gente tinha Arena e MDB. A partir daqui começou a vir diversos partidos, inclusive o MDB já de imediato teve 3 partidos dissidentes que começaram a crescer após esse rompimento. E aí nós chegamos até onde nós chegamos hoje, que nós temos infinitos partidos políticos, em que alguns descrevem como algo ruim e outros descrevem como algo bom. E eu não sei, não tenho opinião formada quanto a isso, mas eu prefiro muito mais o direito de se ter quantos partidos forem necessários do que eu estar limitada tão somente a 2 pensamentos, ou oposição, ou base do governo. Aí é mais dificultoso dentro de uma república democrática. Aí em 1980, nós temos a determinação de eleições diretas, mas somente para governador de estado. Até então, o presidente da República continuava como eleições indiretas, em que o Congresso vota no presidente da República e o povo vota no Congresso. Isso é eleição indireta, certo? E eleição direta é quando eu, povo, voto de forma direta no meu representante, seja do Legislativo, seja do Executivo. Aí aqui, pessoal, o regime ditatorial ele começou a entrar em declínio, ele começou a se desgastar, até devido ao tempo que eles estavam no poder, devido aos escândalos também de corrupção envolvidos, e também, dentro deles mesmo, começou a ter ali um embate, um querendo dar golpe no golpe. Se vocês lerem a apostila com mais tempo, vocês vão ver que eu descrevo esse golpe do golpe, em que um militar ele quer tomar o poder do outro. E aí, por conta disso tudo, esse regime ditatorial ele começou a entrar em declínio.
E aí, o que se sucedeu? Lá em 83 e 84, então, nós chegamos naquele movimento famosíssimo que a gente estuda na escola. Olha só, Direta Já. E o que foi o Direta Já? Todos nós sabemos que era o grito social no sentido de que fosse permitido o voto direto para presidente da República. Isso aqui é uma foto oficial, eu tirei da internet, da época. Pessoas... Eu participei, professora, desse movimento. Participei. Aonde você participou? Qual cidade? Aqui mesmo, em Pimenta. Aqui mesmo? Teve? Sério? Sim, teve. Inclusive, Paulo de Tarso fazia frente. Acho que você conhece, Legal. Paulo de Tarso. Eu conheço, na verdade, os filhos dele, mas eu sei quem é. Ah, sim. Legal. Isso a gente fez, até aqui, né? Não tinha internet, nada, mas a gente já fazia. Muito bem, parabéns, foi um movimento importante para o país, né? E aí, então, saindo, pessoal, desse contexto de Direta Já, nós chegamos em 85, em que esse movimento inicialmente não surtiu tanto efeito, porque nas eleições de 85, não foi, Helenalva? As eleições ainda foram indiretas, mesmo após esse período de Direta Já. Foi, do Paulo Maluf, né? Isso, e aí quem ganha? Tancredo Neves, e quem perde? O Paulo Maluf. Uau, professora, desde essa época o Maluf já estava lá na política? Já, galera, já estava. Já. E tá vivo. Exatamente. Vivo e atuante, né? Atuante. E corrupto. Incrível. Saiba, ele está vivo. Aí é que eu saiba, ele está vivo cumprindo prisão domiciliar. Né? Então. Pois é, olha aí. Só que o que acontece? Ainda que Tancredo tenha vencido as eleições, ele não assume. Ele morre antes da sua posse. E aí quem assume é o nosso conhecido José Sarney. O Sarney assume no lugar de Tancredo Neves. E aí, cumprindo promessa de campanha, Sarney convoca uma nova Constituinte, tendo sido, então, promulgada em 88 uma nova Constituição. E alguém se lembra quem era o presidente da Assembleia Constituinte lá no Congresso? E aí? Essa eu não lembro não, professor. Quem dá no Google aí, gente? Vamos lá, quem lembra? Começa com U. Começa com U. Guimarães. Ulisses Guimarães, Ulisses exatamente. Guimarães. Ulisses Guimarães foi o presidente da Assembleia Constituinte que promulgou essa Constituição de 88. Vamos ver, então, as características básicas, porque nós vamos nos aprofundar nela. Sim? É o nome da minha rua. Ah, por isso você não se esquece. Então, vamos lá, já caminhando para o final. Quais as características básicas, tá? Reforço isso. São as características básicas, porque nós vamos nos aprofundar muito daqui para frente na Constituição de 88, tá? Obviamente, a maioria política ali seria de centro-esquerda ou esquerda moderada, por quê? Porque sempre que um sistema, que um regime, ele vai se desgastando, o próximo, quando vem, ele vem de forma oposta ao que estava no poder. Então, isso aqui eu creio não ser nenhuma novidade. Nós também tivemos declaração de direitos e ênfase nos direitos fundamentais, mais do que nunca, tendo em vista todos os atos institucionais, tudo que o Brasil, que o país experimentou durante o regime militar. Então, objetivando não passar mais por isso, foi dada uma ênfase muito grande nos direitos fundamentais. Além disso, também ficou explicitado, ou seja, de forma explícita, escrita no texto constitucional, a dignidade da pessoa humana. No artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, lá está descrito que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. É até por isso que, não só por isso, mas um dos motivos pelos quais a nossa Constituição é chamada Constituição Cidadã, porque ela prima, ela visa essencialmente o respeito e a busca pelos direitos do indivíduo e principalmente da sua dignidade, a sua dignidade enquanto pessoa. O que mais nós temos aqui de características?
Pluripartidarismo, aqui ficou constitucionalmente ampliado, restou estabelecido na norma constitucional, esse pluripartidarismo. Além disso, também restou erradicada a censura à imprensa, certo? Então, aqui a imprensa ela passou a ser livre, inclusive na nossa Carta de 88 estabelece como um direito o acesso à informação, a imprensa ela é livre, certo? A sindicalização também ficou permitida, porque durante a ditadura, sindicalistas eram considerados, inclusive, como criminosos, dependendo do contexto, certo? Porque sindicalista, resguardadas aí as exceções, que nós não podemos esquecer, a grande maioria incomoda o governo. Por quê? Porque ele reivindica direitos, ele busca melhorias. Então, por conta disso, os governos alinhados a esse tipo de pensamento não gostam de sindicatos e nem de qualquer movimento social que queira ir de encontro ao governo, certo? E eu acredito que de características, temos sim. Perdão, gente. Foi garantido o habeas corpus, aquele mesmo habeas corpus que foi suspenso lá durante o regime militar, ficou, então, garantido no texto constitucional o direito a esse remédio condicional, o HC. Mantivemos a inexistência de religião oficial, continuamos sendo um país laico, em que laico é diferente de ausência de fé, ou seja, nós podemos ter qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de crença, certo? Não temos preconceito com nenhuma, aceitamos todas. Embora o país não tenha uma oficial, como lá na época do Império, em que nós éramos oficialmente católicos. Nós também tivemos aqui a expressão do sistema legislativo bicameral, que é o que a gente conhece, né? Uma Câmara Federal e um Senado, isso aqui ficou estabelecido na nossa Constituição. E aí, senhores, eu acredito que nós chegamos, então, ao fim do estudo das nossas Constituições. E aí, ao final, eu sempre gosto de mostrar para os alunos como que se deu essa questão de outorga e de promulgação. Olha só. Daqui a canetinha. Constituição de 1824, ela foi, olha só, outorgada, que foi aquela imperial, né? Que Dom Pedro não queria a divisão dos poderes e queria o poder moderador, queria mandar na coisa toda, e aí ele outorgou. A de 1891, ela foi promulgada. A de 34, promulgada também. Aí eu venho, 37, outorgada. 46, promulgada. 67, outorgada. 88, promulgada. Olha só, outorgada, promulgada, promulgada. Outorgada, promulgada, outorgada, promulgada. Se tivéssemos uma nova Constituição, que a história fosse querer responder para a gente, nós teríamos uma Constituição outorgada ou promulgada? Vou seguir o ritmo, seria outorgada. Outorgada. De acordo com o ciclo constitucional brasileiro, seria uma outorgada. Pessoal, querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Professora, em 1937, ela já era, assim, tipo, meio que autoritária, né? Era Sim. um governo... Meio não, ela era toda autoritária. Então, aí em 67, ou seja, ela continuou, né? Praticamente as mesmas regras, com esses atos institucional, que é o AI-5, o AI não sei o que lá, tudo, né? Uhum. Então, elas todas eram a mesma linhagem de 37, né? Olha só, nós tivemos A única coisa que foi tirado lá, em 67, foi não tinha mais a pena de morte, né? Olha só, a de 37, ela foi extremamente autoritária. As constituições mais autoritárias que nós tivemos foi a de 37 e foi a de 67. Tá? Isso aí não tem nem questionamento. Todo livro que vocês pegarem, vocês vão ver a mesma afirmação, tá? 37 e 67 foram as mais autoritárias. A de 67, qual foi a diferença? Ela tolhiu direitos mínimos, básicos. Certo? Se vocês forem se aprofundar de fato em todos os artigos de todos os atos institucionais,
Porque se eu fosse trazer tudo para vocês, eu não conseguiria. Então, eu trouxe o principal. Mas se vocês forem ler artigo por artigo, vocês vão ver que direitos básicos, mínimos, como se socorrer do Poder Judiciário, você não poderia. Então, entre a 37 e a de 67, essa daqui foi mais ditatorial, ao meu ver, do que a de 37. Mas percebam que aqui no meio nós tivemos a de 46. E a de 46, ela tentou romper com o sistema ditatorial da de 37. E ela conseguiu romper. Sim. Porque ela, ao lado da nossa Constituição de 88, ela é uma das mais democráticas. Inclusive, ela é elogiada, inclusive, pelo Supremo, como a Constituição democrática ao lado da de 88. Mas aí o que eu não consigo entender, fazendo uma análise científica, uma análise sociológica aí talvez, é o que leva uma sociedade a caminhar sempre nesse ciclo, entende? Uma hora eu estou sob a égide democrática e aí eu já não quero mais essa democracia, eu quero retornar a um período sem tantos direitos. Aí quando eu estou já nesse período sem direitos, eu quero quebrar novamente o ciclo e retornar à democracia. Então, é essa análise social que é mais complexa para a gente poder fazer. Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Sim. Eu acredito que isso seria o desespero do povo, porque entra governo, sai governo e continua a mesma bagunça. Aí as pessoas ficam em dúvida sobre o que poderia ser feito para resolver os problemas do país. E aí fica esse troca-troca de governo ditatorial e governo democrático. Eu acho que isso também, esse é o principal fator de ter pessoas aí pedindo o AI-5, né? Também por esse desespero. Entendi. Eu acho assim que é um pouco falta de informação. Eu acho que o estudo aí tinha que ser mais aprofundado, não sei. Ô, professora. Na realidade, nas campanhas, tudo é lindo e maravilhoso, né? Ninguém vai votar numa pessoa que vai ser um ditador, alguma coisa assim, né? Acho que... Na verdade, o que eu vejo é teoricamente, nós temos uma guerra de poderes, né? Nós não sabemos quem manda, na verdade, porque, às vezes, um exemplo, o prefeito vai e determina um decreto, o MP entra com uma ação questionando o decreto e, dali a pouco, o outro corta. Então, é uma farol, sei lá, não dá nem para entender de fato. Uma hora tá valendo, outra hora não tá, né? É o que eu vejo. Entendi. Pessoal, vocês estão todos certos, né? Lembrando que isso aqui é só uma conversa, né? Ninguém está certo, ninguém está errado. O que a gente não tem como fugir são dos fatos históricos, dos textos constitucionais. Mas dentro dessa questão do que o Edmar pontuou, eu entendo até como algo benéfico, Edmar, porque isso mostra que eu tenho instituições que estão apostos para, a qualquer momento, impugnarem o que elas entenderem como indevido, como ilegal, né? Agora, o que eu só pontuo com relação ao que foi falado é que talvez o nosso problema, e eu me incluo nisso também, é que a gente quer sempre um responsável pelos nossos atos. Como assim? Eu não quero me inteirar em quais os mecanismos jurídicos postos à minha disposição para que eu mude o contexto político e social em que eu estou inserido. Como assim? Eu não quero ir atrás de uma ação popular, eu não quero ir atrás de uma iniciativa popular, eu não quero fiscalizar, eu não quero saber de contas, eu não quero saber de prestação de contas lá na prefeitura, na Câmara, eu não quero. Eu quero viver a minha vida, cumprir com os meus compromissos e votar em uma pessoa que vá fazer isso por mim. E aí, quando dá ruim, como a gente fala, aí eu critico aquela pessoa. Mas será que nós, enquanto sociedade, temos conhecimento? O primeiro ponto, nós fomos ensinados na escola que nós tínhamos todos esses mecanismos? Porque eu só fui descobrir isso quando eu entrei na faculdade. Que eu tinha uma ação popular, que eu tenho direito de ir numa prefeitura e pedir prestação de contas, que eu posso saber como está uma licitação, lógico, se não houver sigilo nesses dados. Então, eu acredito que o problema ele é muito mais profundo do que só um governante. O governante ele é o reflexo da gente. Exatamente. Essa Na verdade... Então, o que falta para nós, e agora nós, enquanto operadores do direito, é fazer valer o texto constitucional.
Se eu tenho mecanismos, então eu vou me valer deles. Eu não posso ficar inerte na minha casa e assistindo, sei lá, CNN e criticar o presidente se eu não faço nada. O que você faz na sua cidade? O que você vai no mercado e te devolve um troco a mais, você devolve? Você acha um celular na rua, você liga para entregar para o dono? Então, assim, agora dentro dessa questão política, né, que a gente está falando, eu acredito que é muito mais embaixo. A gente tem que ir nas escolas, inclusive são projetos que acadêmicos de direito podem fazer, montar palestra constitucional para ensinar para essa molecada aí de ensino médio o que é uma ação popular, quais os direitos que nós temos enquanto indivíduos, quais as obrigações que o Estado tem que ter conosco, entendem? Então, é algo que nós, enquanto sociedade, principalmente enquanto operadores do direito, volto a frisar, nós temos que fazer. Porque se nós ficarmos do mesmo jeito que nós fomos acostumados, vai ser assim, gente. E aí o ciclo ele já está querendo se repetir. Isso para os governantes. Político, tá? Eu estou pouco preocupada com Lula, Bolsonaro, eles que se explodam para lá, os dois todos juntos. Mas dentro do contexto social, histórico, se a gente analisar, nós estamos virando a chave novamente. Basta a gente analisar a legislação, analisar o viés, analisar ministérios, certo? Então, nós temos que nos posicionar enquanto pensadores jurídicos, né? Esse debate de a esquerda, a direita, eu saio até correndo quando eu ouço isso, né? Então, nós temos que ter um debate, um discurso mais aprofundado. Mas, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque é um assunto que eu adoro. Se deixar, a gente fica aqui até a aula de amanhã. Acho que tem gente pedindo para entrar aí, professor. Para entrar? Eu já encerrei minha cota de falar por último. Vou só aguardar o seu. Ok. Se não tiver mais nenhuma dúvida com relação ao conteúdo, a gente pode, então, falar, já para finalizar, sobre os nossos trabalhos. Pode ser? Beleza. Ok. Tranquilo. Então, professora. Sim. Tem aí o portal Transparência, né? Que é ótimo para fiscalizar. Exatamente. Se as pessoas fiscalizassem, fosse na Câmara ver os projetos de lei. Exatamente. Sem esse fanatismo político, as coisas funcionariam. Exatamente. Façam um teste, pessoal. Convidem aí 4 conhecidos, 3, e vão em qualquer cidade onde vocês estiverem, morarem. Não vou falar de Pimenta, né? Vou falar aí do país como um todo. Comecem aí rotineiramente nas reuniões das câmaras municipais, como começa a ter mudança na forma de se portar de quem está ali na frente. Mas por que é que eles votam leis? Meu Deus, como que pode passar isso daqui na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado, ou até no Congresso? Porque as pessoas não se fazem presentes, as pessoas não vão atrás. Uma coisa é eu votar com toda a sociedade me olhando. Outra coisa é eu votar sozinho, sem fiscalização, ninguém está preocupado. Então, isso que a Diana falou é importante, Diana, a gente se posicionar, né? Isso eu me incluo também, porque muitas das vezes a gente se acomoda. É muito mais fácil criticar lá quem está no poder, né, do que fazer a nossa parte. Bem pontuado, Diana. Mas, pessoal, vindo então ao nosso trabalho, vocês se lembram que em sala ainda, lá nas primeiras semanas de aula, a gente combinou 2 trabalhinhos. E a Helenalva já está coçando a cabeça ali. Nós tivemos... Eu achei que a senhora tinha esquecido, gente. Olha, não esqueceu. Não, eu só dei um tempinho para vocês darem Ela torcendo para ter esquecido, professora. Eu também achei que a professora tinha lembrou. esquecido. Alguém lembrou ela. Quem foi que De lembrou ela? Maquiavel. Exatamente. O príncipe. Vamos lá, gente. Olha só. A gente combinou que vocês iriam ler o livro O Príncipe e também que vocês iriam fazer o trabalho escrito e apresentar o trabalho sobre os pensadores políticos. Não foi isso? O trabalhinho escrito vocês já me entregaram, inclusive parte da nota já pontuou nesse bimestre que a gente fechou, certo? E, inclusive, isso deu uma salvada na nota de alguns alunos. Foi importante fazer esse trabalhinho aí. E aqueles outros em sala, que fechava caderno, e escrevia. Foi bem importante isso daí na nota de vocês. Então, olhem aí para mim. Eu estou sem o meu celular aqui, porque eu deixei com a minha filha para ela não vir aqui no quarto. Esse dia 16
de junho é numa terça-feira? Alguém olha aí para mim, por favor. Sim, é sim. É terça, né? Isso. Então, dia Isso. 16 de junho, vocês vão apresentar o trabalho dos pensadores políticos. E aí, como que a gente vai fazer? Infelizmente, daquele jeito que eu queria fazer, não sei se vai funcionar. Mas no dia, somente uma pessoa vai falar pelo grupo, tá? Eu não preciso que todos saiam falando, porque senão a gente não vai conseguir finalizar esse trabalho, tá bom? Então, um do grupo no dia fala. Mas quem é que vai escolher? Eu. Ai. Que maravilha. Ah, que maravilha, Pelo gente. menos vai ser mais democrático, né? Ninguém Na do grupo vai verdade, precisar Fiquei brigar. tão feliz, Roberta, professor. vamos fazer diferente. Vamos manter o sorteio. A gente Só que sorteia. sorteio, hein? A gente sorteia um do grupo e aí esse um do grupo vai falar, tá bom? É, sorteio vai ficar melhor. Vai ser Ninguém vai aquela brigar do grupo, vai empurrar um ou outro. Mas o sorteio é a senhora que vai fazer, então? Eu já estava escolhendo Isso, aí ali. a gente faz na hora. Agora é o grupo da Gabriele. Aí eu vou sortear e aí o fulano vai falar pelo grupo dela. E pronto. Tá, gente? Então, Professora. assim, não precisa ficar... Não, mas só- daí, no caso, o que você sortear vai falar todo o tema? O trabalho todo? Vai apresentar o trabalho todo, sim. Se um ou outro colega quiser complementar alguma coisa que eventualmente quem está apresentando passou batido, não tem nenhum problema. Eu só não quero aqueles trabalhos muito longos, sabe? 15 minutos falando a mesma coisa. Eu quero coisa assim mais rápida e mais objetiva, tá bom? Então, assim, recapitulando, gente. Deixa eu só Será que é fechar aqui que apresentado alguém quer online? entrar. Então, será Vamos será ter que estudar apresentado? tudo o trabalho de novo, né, Frostielli? Nós vamos entrar nesse mesmo Zoom que nós Vai ser por entramos aqui hoje. mesmo? Isso, por aqui mesmo. E aí, um do grupo começa a falar e explica para os demais. Certo? Vai ser bem tranquilo, Jesus. gente. Tá bom? Professora, Sim. vai ser aquela questão de que se a pessoa do grupo não tiver online, vai perder a total nota? Passa para a próxima pessoa ou não? Como assim? Se eu sortear o João, por exemplo, e o João não está. Isso. Aí eu aí passa sorteio para a próxima o outro, pessoa? só que aí a nota do João ele não vai ter. Por quê? Porque parte sim. da nota, Beleza. que era com relação ao trabalho escrito, vocês já ganharam. Eu já pontuei para vocês na nota anterior. Então, quem quiser ter a Sim. outra metade dessa nota, a título de metodologia ativa, vai ter que apresentar. E se não tiver aqui no dia, aí eu não tenho como dar nota. Agora, professora, eu quebrei meu pé, estou operando aqui no hospital. Beleza. Né? Você vai me outra mandar história. lá o seu atestado, tranquilo. Os Eu dois. tive um imprevisto aqui, meu patrão não me liberou de qualquer jeito. Tiro a foto no trabalho, me manda e a gente conversa, tá? Não é para prejudicar ninguém. Mas eu quero uma seriedade de vocês nesse trabalho, tá bom? Por quê? Eu tenho feito aulas gravadas Chuva? até Chuva? para poder... Pessoal, deem umas ligadinhas aí no microfone enquanto eu estiver falando, por favor, tá? Eu já estou fazendo aulas gravadas para facilitar a vida de vocês. Porque eu sei que vocês trabalham, eu sei que nem sempre é possível estar às 19 horas no grupo. Então, assim, neste momento de trabalho, eu peço que vocês levem a sério e estejam presentes no horário marcado, tá? Professora. Quem é da turma A, só um minutinho. Quem é da turma A, o trabalho vai ser apresentado às 19 horas. Quem for da turma B, vai ser no segundo tempo, às 8h40, certo? Porque senão a gente não consegue aqui colocar as duas turmas em um mesmo momento, vai tumultuar, não vai ficar legal. Tá bom? É isso que eu ia turma perguntar. A, às 19 Até porque, horas, do professora, dia 16 do 6. Turma B, os temas são... às 8h40 do dia 16. Os temas, João, são os mesmos. Aquele mesmo tema que vocês entregaram o trabalhinho escrito. Tá? É o mesmo, não mudou. Tá bem tranquilo. Vocês só vão pegar o trabalhinho que vocês já fizeram, vão dar uma lida, uma relembrada, uma revisada e vão apresentar para os colegas o seu tema. Isso vai ser, na realidade, uma sala de aula invertida, porque em vez da professora dar aula, vocês quem vão dar a aula para os colegas. E aí a gente já mata a nossa metodologia ativa, ok? Esse é o trabalho, e aí nós temos agora o trabalho do livro,
certo? O príncipe. Se lembram do tema que nós tínhamos estabelecido? Sim, senhora. Qual era? Pegou, Edmar. Essa não me recordo agora aqui. Professora, para o eu tenho livro, a anotado. senhora não colocou tema. Na verdade, ela pediu para... Coloquei no quadro. Colocou Ela só um momentinho. Professora, o discurso de Maquiavel em O Príncipe analisando sobre a ótica do histórico constitucional do Brasil? Exato, Arielto. Esse aí foi o tema. Lembra que eu falei assim, pessoal, não se incomodem agora. Nós vamos voltar a falar sobre isso quando nós finalizarmos o histórico constitucional brasileiro. E nós finalizamos hoje. Então, de forma simples também, porque eu não quero ninguém se descabelando por causa disso. É de forma simples. Vocês vão fazer um trabalhinho escrito e vão estabelecer ali um paralelo sobre o que vocês leram no livro O Príncipe com o histórico das constituições do Brasil. Será que o que, por exemplo, Maquiavel fala que é muito melhor um governante temido do que amado, por exemplo? Eu consigo visualizar isso em alguma das constituições que nós tivemos ao longo desse período? Entenderam? Então, é esse paralelo que vocês vão ter que fazer. Tá? Eu não preciso de algo extenso, com muita citação. Eu não quero isso. Eu quero algo objetivo, feito por vocês, e que vocês consigam perceber que o discurso de Maquiavel, embora já tenha algum tempo, ele é extremamente contemporâneo, tá bom? E que vocês percebam também que em alguns momentos as nossas constituições refletiram o que Maquiavel defendia, propositadamente ou não. Alguma dúvida? Esse é individual, professor? É individual mesmo, professor? Vai dar uma brechinha para nós, não? Combinamos no dia. Individual. Individual, então é individual. Professora. Tá bom? Até porque vocês não vão ter mais que fazer nada escrito com relação ao trabalho dos pensadores, já está pronto. Né? Então, esse daí vocês conseguem fazer individualmente. E qual a data que eu vou estabelecer? Ambos no mesmo dia, tá bom? Tanto a metodologia apresentada como esse trabalhinho escrito vão ficar para o dia 16. Vocês têm aí praticamente um mês inteiro para poder fazer isso, tá? 16 do 6. A senhora, no caso, vai abrir uma parte lá no Classroom para anexar o arquivo? Exatamente. Eu vou abrir lá no meu Classroom, vou deixar aberto para vocês, escrito trabalho, O Príncipe, e aí vocês vão ali anexando quando vocês quiserem, desde que esteja até o dia 16 do 6. Agora, com relação à apresentação, não precisa me mandar mais nada, porque vocês já mandaram no bimestre anterior. Tá Perdão, bem? professora, será então um comentário escrito no momento lá no Classroom ou será um arquivo do Word que a gente anexa lá? Não, vocês vão anexar um arquivinho do Word ou em PDF. Em PDF é até melhor, tá bom? Transforma em PDF lá e aí anexam lá em anexar do próprio Classroom, tá bom? E professora, se no dia tiverem algum problema para anexar, vamos se falando aí que a gente consegue acertar isso. Sim. A senhora fala isso. O livro é relatório mais debate? Isso. Não. Lembrando que o debate não é um debate, na verdade. É uma sala de aula invertida. Vocês vão apresentar para a turma o tema que vocês já fizeram, aquele trabalho sobre os pensadores políticos. E o relatório do livro O Príncipe é somente escrito. Não vão apresentar nada sobre isso. Somente escrito. Porque no dia a senhora tinha colocado no quadro que ia ter um debate relatório mais debate. Também. Não, como nós tivemos toda essa situação de pandemia e tudo, nós estamos em sala, vai ficar inviável, tá bom? A gente se limita somente ao trabalhinho escrito. Professora, tá pode passar falar mais uma vez sobre o livro? Qual que é o tema mesmo? O livro é O Príncipe. Mas não se preocupe, Helenalva, que a gente finalizando a live, eu vou subir esse vídeo nosso lá para o Classroom e já mando no grupo para vocês as datas do trabalho e o tema também do trabalho do Príncipe, tá bom? Porque aí a gente tem como consultar depois. Certo, pessoal? Obrigada. Alguma dúvida? Certíssimo? Nenhuma. Só esclarecer, professora, que tem pessoas que não conseguiram entrar na live e acho que teve alguém que lá no grupo, não sei, talvez ficou chateado, mas antes a gente mandou um vídeo explicando e tal. É importante frisar para os colegas ajudarem outras pessoas, né? Até porque essa plataforma ela é excelente. Eu achei assim muito interessante usar elas, né, leve para todo mundo aí, todo mundo viu que é leve.
Mas, infelizmente, a gente tem que procurar também, tem que ser proativo de Alguém não conseguiu acessar? Eu não estou vendo nenhum WhatsApp aqui agora. Exato. Teve gente lá, acho que do primeiro B, que não conseguiu acessar, tiveram algumas dificuldades. Não, mas aí não tem problema, eu vou deixar disponível depois no Classroom também. Quem perdeu, depois acessa. Então tá jóia. Certo, então a gente encerra Professora, aqui, pessoal. Sim. Só uma última informação aqui. Como tivemos várias desistências, seria interessante as pessoas atualizarem os integrantes do grupo para a semana fazer o sorteio, né? No meu, por exemplo, desistiram 4 integrantes de 6. Entendi. Então, vocês me encaminhem os nomes dos grupos de vocês, tá? Vocês sabem quem que tá no grupo ainda e quem não tá. Então, até o dia 16, vocês me mandam, tá bom? No dia mesmo também não tem problema, porque o sorteio vai ser na hora, né? Mas bem Valeu pontuado pelo comentário aí, aí, João. João. Valeu Muito pelo bom, comentário boa também. observação. Certo, então, gente, espero que tenham gostado da aula, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai se falando lá pelo nosso grupo, certinho? Valeu, professora. Excelente aula. Topzera. Falou, hein? Obrigada, gente. Tchau, Valeu. tchau. É nóis. Muito Como é que sai bom. agora? Primeira aula do Zoom, que foi muito legal, que eu gostei bastante. Esse programa é muito bom. Obrigada, gente.